Olá, boa noite a todos. Novidade: Ceará terá fábrica de ônibus elétricos da Eager, com início das operações em 2024. E ainda, empresas de ônibus respiram por aparelhos aqui no Brasil. Média de combustível é crucial para a sobrevivência das empresas. Com transmissão para todo o Brasil, o Ônibus TV começa agora. O estado do Ceará terá uma fábrica de ônibus elétricos da Eager Bus. O anúncio foi feito recentemente pela empresa chinesa, em meio a outros projetos aqui para o Brasil. Trata-se de um investimento anunciado de 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais, para a construção da fábrica que ficará no distrito de Pecém, na região metropolitana de Fortaleza. Além disso, a montadora chinesa investiu outros 10 milhões de dólares no projeto e desenvolvimento de um ônibus elétrico pensado exclusivamente para o mercado brasileiro. Mais adiante, a empresa também pretende fornecer ônibus a hidrogênio também montados aqui no país. Representada no Brasil pela Tevis Motor Group, a Eager Bus tem como projeto de instalação aqui no Brasil uma fábrica de ônibus, com o objetivo de abastecer os demais mercados da América do Sul. Identificamos o Brasil e a América do Sul como os maiores mercados no segmento de ônibus urbanos. Em seu plano de expansão, a Eager viu a oportunidade de entrar nesse negócio, principalmente com o projeto de eletrificação dos ônibus de São Paulo, afirma o diretor-geral da Eager Bus para a América do Sul, Marcelo Barella. Vale lembrar que a Prefeitura de São Paulo tem como meta colocar em circulação 2.600 ônibus elétricos até 2024, o que ajudará a consolidar uma demanda para esse segmento. Além disso, cidades como São José dos Campos, Salvador, Curitiba e Niterói já têm planos de mobilidade elétrica para o transporte público e irão demandar cada vez mais veículos elétricos. De acordo com o cronograma, a fábrica no Ceará terá início de operações em 2024, com investimentos de 20 milhões de dólares e capacidade para montar de 300 a 400 veículos por ano na primeira fase. Entre 2026 e 2027, com o início do segundo estágio de produção, a meta é dobrar essa capacidade. Além disso, há planos futuros para a produção de caminhões com célula de combustível a hidrogênio, aproveitando a capacidade no desenvolvimento desse combustível no estado. Criada em 1998 na China, a Eager Bus possui atualmente uma receita anual de 1,5 bilhão de dólares e capacidade para produzir 35 mil veículos ao ano, sendo 30% exportados para mais de 120 países ao redor do globo. Tocando nesse assunto da Eager, há um boato de que o veículo que hoje roda em testes em Curitiba, no Paraná, seja daqui a alguns meses mandado para o Alagoas, onde também realizaria testes. Vamos aguardar as próximas novidades. Nunca foi tão preocupante na história do transporte aqui do Brasil o desempenho dos motoristas de ônibus em relação à sua operação com o veículo. No passado, quando as companhias possuíam margens obesas de lucro, raras eram as que se preocupavam com o assunto, pois o custo com combustível em relação aos outros produtos da cadeia de manutenção da frota não era tão significativo como vem sendo nos tempos atuais. No passado, as empresas eram oneradas com uma enorme evasão de renda, o que diminuiu nos tempos atuais. Tinham veículos menos eficientes, mas mesmo assim construíram patrimônios e expandiram negócios paralelos. Embora houve quem mesmo assim, por questões familiares e de gestão, acabaram quebrando. O site Mob Ceará mostrou, através de um comparativo, o quanto faz a diferença entre um motorista que trabalha disciplinado com as recomendações de seus instrutores e quem dirige sem focar na economia de óleo diesel. Por exemplo, uma rota de linha urbana, onde um ônibus com chassi Volkswagen 17230 roda 120 km por dia e os motoristas consigam fazer os seguintes resultados, considerando o valor do litro a R$ 6,30. Você vê aí na tela o comparativo. Se o ônibus operar 26 vezes por mês na mesma tabela, sem sair do mesmo par de motoristas no comparativo, a diferença entre um e outro chegaria próximo a R$ 2.700, o que daria para comprar um pneu novo todo mês, ou mesmo custeio dos impostos de um funcionário com carteira assinada. Multiplicando isso em uma frota com 120 ônibus, já é mais da metade do preço de um ônibus novo à vista. Vale ressaltar que o exemplo numérico que o Mob citou é apenas estimativo, uma vez que não se sabe o valor real do litro comprado pelas empresas e a diferença de consumo, na maioria dos casos, é bem mais distante do que 1 km por litro. Isso abre debate para as eleições, gente. No próximo domingo, faço meu apelo.
Vote consciente e vote em quem tem propostas boas para o nosso transporte coletivo, tanto urbano quanto rodoviário, e que faça de verdade a diferença aqui no Brasil. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência. Amanhã tem mais Ônibus TV às 7 da noite. Não vai esquecer, hein? Excelente noite pra você e até lá! Próximo sábado, dia 1º, Eleições 2022. Um programa especial que vai mostrar as propostas dos candidatos à presidência e governador pelo Brasil. Quais são as soluções para nossas cidades e como ajudar as empresas de ônibus e a população neste momento de crise pós-Covid. Sábado, 8 da noite, Eleições 2022. Aqui no canal Próxima Parada. Vote certo!